Holy God, we do thank you Santo Deus, nós te agradecemos that we can enjoy fellowship que podemos aproveitar a comunhão and friendship, e a amizade, not only with you, não somente but also with contigo, one another. mas um com o outro. As we turn our attention to the great work that we have been given, Ao voltarmos nossa atenção para o grande trabalho que nos foi dado, may we collectively have a clearer perspective que possamos coletivamente ter uma perspectiva of clara the high calling of this movement. do alto chamado deste movimento. In Jesus' name, No amen. nome de Jesus, amém. In our last study, No nosso último estudo, we spoke about nós falamos sobre how kingdoms have increased and reduced power. Nós falamos sobre como os reinos aumentam e diminuem poder. You can see that on the board. Vocês conseguem ver isso no quadro? I'll just redraw it quickly. Só vou redesenhar aqui rapidinho. We have 2021. Nós temos 2021, We have the throne, nós temos o trono, and it has less power and more. e ele tem menos poder e mais poder. And what drives that change? E o que leva a essa mudança? What allows the throne to have more power? O que permite que o trono tenha mais poder? Do you remember what we said? Você se lembra do que nós falamos? External events. Eventos externos. There's not some secret agenda. Não é uma agenda There's secreta. not some conspiracy. Não é nenhuma conspiração. External events that are really unpredictable Eventos externos que são realmente imprevisíveis come upon the nation vêm sobre a nação and a response needs to be given. e uma resposta precisa ser dada. And in what we're discussing, it's this throne receives or gets more power than it had in the past. E o que nós temos discutido é esse trono recebendo mais poder do que ele tinha no passado. I didn't want to leave us with the impression Eu não queria that there's encerrar some com a new powers impressão that have been created, de que existe um novo poder sendo criado. that suddenly we say this seat can have more power than it had in the past. Dizendo que este assento, esse trono, pode ter mais poder que That's no not the passado. case. Não é o caso. The seat O assento, after o trono, 2021, where it says more power, depois de 2021, onde diz mais poder, it had the same power before, ele tinha o mesmo poder antes, but it wasn't able to exercise it. mas ele não podia exercer esse poder. So to help explain that, Então, para ajudar a explicar we isso, went back to the beginning of the United States. nós voltamos para o início dos Estados Unidos. I think it was Revelation 13:11. E eu acho que foi a Apocalipse I saw a 13:11. lamb-like beast rise up out of the earth. Nós vemos uma This besta 11, semelhante I a um believe, cordeiro yes? subindo da terra. We see a beast
that looks like a lamb Então, nós vemos uma besta que se rise parece com um up cordeiro se from the levantando earth. da terra. In comparison Em to comparação another beast com uma outra that besta rose up out of the sea que se levanta do mar, in a previous dispensation. em uma dispensação passada. And we saw that John E nós vimos que was at the João, conjunction or the transition from one dispensation to the next. que ele estava na transição entre uma dispensação e outra, Which is where we get 1798. que a gente sabe começa em We spoke 1798. about the tension Nós falamos então sobre a tensão between the federation entre a or a federação central government e ou um governo and the central states or the colonies. e os estados ou as colônias. Some people Algumas loved pessoas having the idea of a king amam a ideia de um rei in America. na América. The movers and shakers, the powerful people believed in that. As pessoas poderosas acreditavam muito nisso. Others said no. Outros disseram não. It would be foolish to repeat the mistakes of the Europeans. Que seria tolo repetir os mesmos erros dos europeus. The mistakes of the past. Os erros do So, passado. in Então, order to get a government that would function, de modo a that ter would keep everybody happy, governo funcional e que they manteria todos devised felizes, a model eles that they had a estabeleceram king, um modelo onde eles tinham um rei, which they called a president, que eles chamam então de presidente, with all power, com todo o poder, and they said e eles disseram the states, que os which estados, today we would call Congress, que hoje nós vamos chamar de Congresso, would limit the power. limitariam o poder dele. So this all-powerful seat Então, esse would need assento permission to do todo-poderoso very important things. precisaria de permissão para fazer coisas muito importantes. Now, I'm sure we're all familiar with executive acts. Eu imagino que todos estejamos familiarizados com os atos executivos. So these executive acts that you see happening all the time now Então, esses atos, essas ordens executivas que vocês veem acontecendo o tempo inteiro agora, is what I described in the previous presentation as emergencies. é o que eu descrevi na apresentação passada como emergências. Some emergency has happened Então, alguma emergência aconteceu, and the seat, e então o assento, the king, o rei, needs to make a decision precisa tomar uma decisão, because the states porque os estados are either too slow, ou são muito too lentos, lazy, muito preguiçosos, or ou what we see now, o que nós vemos agora, the seat doesn't like what it's hearing, o assento não gosta and the do que está ouvindo. states, E os estados, Congress, o Congresso, isn't doing its job não está fazendo o seu trabalho to look after the country. de cuidar do país. They prefer to look after the king. Eles preferem cuidar do rei. This is the change that's happened very subtly. Essa é a mudança que tem acontecido de maneira bem sutil. We're all familiar with what a party is. Acredito que todos estejamos familiarizados com o que é um partido, né? Nós temos em praticamente todos os países. In most countries, you have a two-party system, the left and the right, we call it. Na maioria dos lugares, a gente tem um sistema de partido de duas partes. A gente tem a esquerda e a When direita. America started, Quando a América começou, I'm going to use the word party, which isn't technically correct. eu vou usar a palavra partido, que não é tecnicamente correta. They had 13 parties.
Eles tinham 13 partidos, 13 colonies. 13 And colônias, each one said, e cada uma dizia: I want to do what's best for me, eu quero fazer o que é melhor para mim, not what's best for my neighbor, não o que é melhor para o meu vizinho, not what's best for the federation. não o que é melhor para a federação. I will help my neighbor. Eu vou ajudar o meu I will vizinho, help the federation eu vou ajudar a federação when it suits me. quando for Over útil para mim. time, E ao longo do it tempo, went from 13 colonies foi de 13 colônias to what we understand is Congress, para o que nós entendemos como Congresso, which is very similar, o que é algo bem but it semelhante, gradually gravitated to what we call parties. mas aí então gradualmente foi ah, evoluindo para o que nós chamamos hoje de And partido. eventually it went down to two parties, E eventualmente chegamos a dois left and partidos, right, esquerda e direita, Democrats, Republicans. democratas e And republicanos. once you get into that dynamic, E quando você chega nessa dinâmica, then this king então esse rei, doesn't get chosen ele não é escolhido by the 13 states or the people. pelos 13 estados ou pelas pessoas. The system changes ever so subtly over time. O sistema mudou de maneira bem sutil ao longo do tempo. And then you get what we call the presidential candidate. E aí você chega ao que nós chamamos de candidato presidencial. And the only way you can be a candidate E a única maneira de ser um candidato is when your party supports you. é quando o seu partido te apoia. And that change E essa mudança, that's happened over time que acontece ao longo do tempo, leads us to a problem. nos leva a um We problema. have a system that was created at the beginning, Nós temos um sistema que foi criado no começo, rules and regulations of how to operate. regras e regulamentos de como isso deveria funcionar. It was created to meet the needs of a country E essas regras, elas foram that was criadas small, para atender às necessidades de um país que era pequeno, not technologically advanced, não era tecnologicamente avançado and only had 13 states. e só tinha 13 estados. When I say small, it wasn't even what we call the United States. E quando eu digo pequeno, é porque não era nem o que nós conhecemos hoje como Estados Unidos. It was only a very small piece of land along the east coast. Era um pedaço de terra bem pequeno ao longo da costa leste. Today, Hoje, that country is much, much bigger. esse país é muito, muito maior. It's now over 300 million people. Tem cerca de mais de 300 It went milhões from de pessoas. 13 to 50 Foi de 13 a 50 states, estados. and it went from 13 parties to 2 parties. E foi de 13 partidos a 2 partidos. And what we now have E o que nós temos is a agora very different country é um país muito running diferente, on the same rules that they had at the very beginning. sendo governado com as mesmas regras que eles tinham lá no início. And to put it simply, E para colocar de maneira bem there's a simplista, disconnect. existe uma desconexão. There's a disconnect between the beginning and the end Existe uma desconexão entre o início e o because they're fim, using the same rules porque eles estão usando as mesmas regras to run a country that looks very, very different. para governar um país que parece muito diferente. So we're now left with a situation Então agora nós chegamos à situação that the seat onde o that was assento, all powerful at the beginning, que era todo poderoso no começo, when external events happen, quando eventos externos acontecem,
we'll call them emergencies, nós vamos chamar de emergências, the seat says, I will react to that o assento diz, eu vou reagir a isso, and takes on, e ele age então, or more accurately, is allowed to exercise ou ele é permitido exercer the power that it already was given, o poder que já lhe foi dado, uncontested, sem ser contestado, unchecked. sem ser verificado ou checado. And that's why it looks that something changed fundamentally in 2021. E é por isso que parece que algo mudou de maneira fundamental em 2021. But the story goes right back from the very beginning at its roots. Mas a história, ela volta lá atrás, bem no começo, nas suas raízes. Now, if we can understand that 2021 story that's on the board, Então, se nós conseguimos entender essa história de 2021, que está an no quadro, external event de que os eventos externos happened in this history aconteceram nessa história, that allowed the seat to exercise its original power uncontested. que permitiu que o assento, o trono, exercesse esse There poder was no creation of que new foi lhe power. dado, sem, sem ser contestado. Então, não If houve we can nenhuma see criação de um that, novo poder. Se nós conseguirmos and I ver hope that isso, we can, e eu espero que a gente consiga, it explains isso explica more accurately de maneira mais assertiva another way, Mark, um outro marco that happened 20, 20 years ago. que aconteceu 20 anos 9/11, we antes. call it. A gente chama de 2001, ou de So 11 de setembro. 9/11 11 de setembro is an identical story. é uma história idêntica. Based upon what we put here above, Já com base no que a gente colocou ali acima, we have less a gente tem menos and more. e mais. And that less and more E esse was because of menos e external mais events. foi por conta de eventos externos. We're going to have a repeating pattern. Nós vamos ter um padrão repetitivo So I aqui. could break this line, Eu posso quebrar essa linha put 21 underneath 9/11, e colocar 2021 abaixo de 2001, 11 de setembro, and say the same thing. e falar a mesma coisa. We've got a repeat and a progression. Nós temos uma repetição e uma So progressão. what goes before 2001? What do I write here? Então, o que que vai antes de 2001? O que que tinha Less aqui? Menos. and then more. E depois mais. That more after 2001 Esse mais depois de 2001 is the same less that's before 2021. é o mesmo menos de antes de 2021. I'll just put an equal there. Vou só colocar um sinal de igual aqui. I want us to see that this more here is the same as this less here. Eu quero que vocês vejam que esse mais aqui é igual, é a mesma coisa que esse menos aqui. So it goes from less Então, vai de menos to more para mais to even more. para ainda mais. Hopefully we can see that. Espero que a gente consiga ver isso. The external event that happens in 9/11 Então, os eventos externos que acontecem no is 11 de that setembro terrorist attack. é um ataque terrorista. And when that terrorist attack happens, Quando esse ataque terrorista acontece, an external event, um evento externo, when you go from 1 to 2, quando você vai de 1 para 2, the seat says, o assento, o trono this is diz, an emergency isso é uma emergência. and we need to make some serious decisions. E nós precisamos tomar algumas decisões bem sérias. And that seat E esse assento, ends esse up trono, being allowed to exercise more power.
lhe é permitido exercer mais poder. Guess what happens? E adivinha o que acontece? When the emergency ends Quando a emergência acaba and the states say, e o Estado diz, stop that extra power that you were using, ah, pare com esse poder a mais, esse poder extra que você estava the usando. seat, O the assento, o king trono, o rei says, no way. diz, de jeito nenhum. This power is useful Esse poder é muito útil. because we can do so many good things Nós podemos fazer tantas coisas boas for the sixth kingdom. pelo sexto reino. It's a good kingdom. É um reino We bom. can do some really good things with this power Nós podemos fazer muitas coisas boas com esse poder that we exercised in an emergency. que nós exercemos na emergência. Let's carry on using it in a non-emergency. E eles continuaram usando numa não emergência. Another emergency comes. Então, uma nova emergência surge. We were given COVID. The Aconteceu o same thing Covid, happens. a mesma coisa acontece. Another thing occurs. Uma outra coisa acontece. We were given the Ukraine war. Nós temos a guerra na Ucrânia. Same thing continues. A mesma coisa continua. When these external emergencies happen, Quando essas emergências externas estão acontecendo, executive orders are given ordens executivas são dadas to make quick decisions para tomar decisões to deal with rápidas the emergency. para lidar com a emergência, That authority is not handed back. e essa autoridade ela não é devolvida. The federation gets stronger. A federação se torna cada vez mais forte. We'll now call it Congress, not the states. Nós vamos chamar agora de Congresso e não Estado. Gets weaker. Se torna mais fraco. Now, I use the word weaker, E vou usar a palavra mais but I'm fraco. going to change it now to say becomes more partisan. E eu vou dizer que ela trocar para falar que ela se torna mais partidária. Because whoever's running Congress, Porque não importa quem if it's esteja the same party controlando o as Congresso, the king, seja o mesmo partido que o rei, they have the same mindset, the same objective. eles têm o mesmo pensamento, a mesma And mentalidade, o that mesmo objetivo. Congress, E esse that Congresso, state esse says, Estado, diz: we like you to have all of this power nós gostaríamos que você tivesse todo esse poder, because now we can get things done. que agora nós conseguimos fazer as coisas acontecerem. We can finally Nós podemos accomplish finalmente the task that America was supposed to do. conquistar ou alcançar as tarefas que a América sempre And the deveria phrase that they fazer. use E uma outra frase que is eles to usam make é fazer America a América great. grande. We can leave the again bit out A gente pode deixar essa parte do because novamente it de depends when fora, again, what that would mean. porque depende do que esse novamente significaria. So I want to say Eu quero dizer, America was created então, a América foi criada by God por Deus to be the superpower of the world, para ser o superpoder, a to superpotência do teach mundo, the world para ensinar o mundo what God's kingdom should look like. com que o reino de Deus deveria se parecer, Manifest destiny. para manifestar o destino. That means Isso significa God had a plan Deus tinha um poder, to bring plano. humans from the dust to glory. para levar os humanos do pó à glória. And God created, E Deus criou, raised America to do that work. levantou a América para fazer esse trabalho. It's the manifestation of their destiny.
É a manifestação do seu destino. So Então, both parties have a very different view of what that destiny looks like. ambos partidos têm uma visão bem diferente do que, com que esse destino se parece. So that's what they mean when they say make America great. Então, é isso que eles querem dizer quando eles dizem de tornar a América grande. Now that catchphrase is something that the right have like copyrighted. E essa frase é algo que a direita meio que tomou os But don't direitos think that the left autorais. also believe the very same thing. Eles, como se eles tivessem direito de uso. Mas não pense que a They also esquerda não want to make pensa na mesma America coisa. great. Eles também querem tornar a América grande. They also love, we'll call it MAGA. Eles também amam, vamos chamar de The MAGA. difference is A diferença é how they define great, como eles definem o grande. how they define manifest destiny. Da maneira como eles definem o que significa Whichever manifestar o side you destino. go on, Então, não importa para qual lado você they vai, both want the same thing, ambos querem a mesma coisa, to make America great, tornar a América grande, to fulfill its divine mission. para alcançar ou So completar a sua missão divina. I hope we can see Então, eu espero que a gente consiga that ver, when we said here quando nós falamos aqui, to explain what 2021 was about, more or less, para explicar sobre o que foi 2021, I'll put entre it esse here. menos e mais. Eu vou It's colocar aqui. not the creation Então, of vou colocar aqui que new power. não é a criação de um novo poder. The seat does not have new power. Então, o trono, ele não tem um novo poder. What it has O que ele tem is the ability to use its original power é a habilidade de usar o seu poder original unchecked, sem ser checado, unchecked by the states or what we call Congress. sem ser checado pelos estados ou pelo que nós chamamos de Congresso. Unless anybody has any questions, Então, a menos que alguém tenha alguma pergunta, I'm going to move on now. nós vamos seguir adiante. So what I've tried to explain Então, o que eu tentei explicar is the development of the power of this seat é o desenvolvimento do poder do trono and how human beings e como seres humanos, with a clean sheet of paper com um papel em branco, want to create a new government, querem criar um novo governo. and the difficulties and the problems that they face E as dificuldades e os problemas que eles that enfrentam. we're seeing the results of today. Nós estamos vendo os resultados hoje. Paulette. Externes sont, comment dirais-je, ne sont pas programmés par le trône. Eternal events are not programs Então, esses By the- eventos par le trône, by the throne dans le 6e royaume. in the sixth kingdom, Mais est-ce que dans le 7e royaume, but if in the seventh kingdom, quand il devient un dragon, when it became a dragon, dans la relation de la femme au trône, est-ce qu'il peut y avoir des événements créés? Attends. in the relation from the woman to the dragon, to the throne, Est-ce qu'il peut y avoir des événements externes
provoquer. Is it possible to have external events Provoquer. scheduled Pour asseoir un pouvoir dictatorial. to set dictator power? Ah. Je reformule, si Elder Parminder n'a pas compris ma question. She's reformulating the question. Ela vai Ok. reformular a pergunta. Dans le 7e royaume, In the seventh kingdom, No sétimo la reino, relation entre la femme et le trône the relationship relação between entre a the mulher e o woman trono. and the throne, dans cette relation, in this relationship, Nessa relação, peut-il y avoir des événements externes is it possible to have external events seria possível ter Provoquer. eventos externos scheduled or programados put in place ou pour colocados em lugar accroître encore to increase again para aumentar, more power, more power. more power? para aumentar mais o So- poder? Então, Let me try to answer the question in a slightly broader platform. deixa eu tentar responder essa pergunta de uma maneira mais ampla. Now, this waymark is the Sunday law, Agora, esse marco é o decreto dominical, not 2021, not the No, but- formalization. não 2021, a formalização. Now we have the seventh kingdom, Agora nós temos o sétimo reino, and this is a seat e esse é o trono, with power, com poder, and there's a woman. e existe uma mulher. This is the woman of Revelation 17. A mulher de Apocalipse 17. They're in a relationship E that nesse is relacionamento, illegal. um relacionamento que é ilegal. This throne before Então, esse trono antes was the same throne, era o mesmo trono, and it was in a relationship e ele também estava no relacionamento with a woman as well. com uma mulher também. But this woman was not the woman of Revelation 17. Mas essa mulher não era de Apocalipse 17. This is not a straightforward subject, Esse não é um assunto muito direto, but this is the woman of Revelation 12. mas essa é a mulher de Apocalipse 12. And that takes quite some explanation E isso exige um pouco de to explicação demonstrate that. para demonstrar isso. But if you can bear with me, Mas se você puder só aguentar aqui comigo, I think all of us would agree that this woman is good. acredito que todos nós concordaríamos que essa mulher ela é boa. And all of us would agree that this woman is bad. E acredito que todos nós concordaremos que essa mulher aqui ela é má. So when I said that we've made some changes, Então, quando eu digo que nós fizemos algumas mudanças, just to remind us what point number that was, só para lembrar qual que foi o ponto, point number 4. ponto número 4. In the sixth and seventh kingdom, the iron and the clay No quinto e sexto reino, o ferro The e o iron, barro, o the ferro, state, o Estado, the king, o rei, is no longer a person. o rei não é mais uma It's pessoa, a position, é uma posição, which I've called a seat or a throne.
que eu chamei de trono. So if we're okay with that, Então, se você estiver ok com isso, we haven't discussed it at this camp. nós não discutimos isso nessa So I'm campal. going to call this a position, Então, eu vou chamar isso de posição. and I'm going to call this a person, E eu vou chamar isso de pessoa. a real life person. Uma pessoa real. And this person E essa pessoa will take the position that the seat is. vai tomar a posição que o trono tem. If that did not make sense, Se isso não fez I'm just going sentido, to reframe it in the way that Corinne framed it in our first class. eu vou só reformular ou recolocar isso da mesma maneira que a She Corinne said colocou na that nossa primeira aula. this Ela disse que isso, woman, essa mulher, person, pessoa, she said this is the president ela disse que esse é o presidente. president, and this seat, E que esse assento, this esse trono, position, essa posição, I don't know if you remember what she said. vocês lembram que ela disse? Good we do. O que This a is gente the fez? presidency. Essa é a presidência. And hopefully we know the difference between the two. Eu espero que a gente saiba a diferença entre ambos. This person Então, essa pessoa only can become president when they sit on the seat. só pode se tornar presidente quando ela se assenta no trono. In Revelation 17, Em Apocalipse 17, we have other stories. nós temos outras histórias. We have Ahab and Jezebel. Nós temos Acabe e We Jezabel. have, what's the other famous one? Qual que é a outra que é famosa? Herod Herodes and Herodias. e Herodias. Herod and Herodias, Jezebel and Ahab. Então, Herodes, Herodias e We Jezabel e used to Acabe. teach Nós ensinávamos using the fifth dispensation model usando o modelo da quinta Ideology. dispensação, ideologia. What I mean by that is that thinking O que eu quero dizer é esse maneira de pensar, that these are two people. que essas eram duas pessoas. We taught Nós ensinávamos that the woman que a mulher controls the man. controla o homem. Everybody, you can see that in the stories, we know that. Todo mundo consegue ver, e nas histórias a gente consegue ver And isso. we base those real literal stories E a gente baseia tudo isso em histórias literais. and said at the end of the world, E very a gente diz similar que to the no final do fifth mundo, dispensation, the fifth kingdom, de maneira bem semelhante no fim do mundo, the no fim do reino, church, the woman a controls the igreja, state. a mulher controla o Estado. Hopefully we're all okay with that. Espero que todos estejamos ok com isso. We're still using that ideology, Nós ainda estamos usando essa ideologia, but we're not looking at it in the literal way that we did in the past. mas nós não estamos fazendo isso de uma maneira literal como a gente fazia no passado. So the president Então, o presidente is controlling the presidency. está controlando a presidência. The woman A mulher, of Revelation 17 de Apocalipse 17, is manipulating the king, está manipulando o rei, and the fruit of that relationship e o fruto dessa makes the relação people drunk torna as confused pessoas of what bêbadas, right and embriagadas. wrong are.
confusas quanto ao que é certo e errado. So, I alluded to this at the end of our last study. Então, eu mencionei sobre isso no final do If nosso último estudo. you, Se the você, people a of this pessoa kingdom, desse reino, the stone, a, which we a call the pedra, movement, a gente chama de movimento, if you don't want to be confused, se você não quer ficar we need to confuso, have a kingdom, a movement nós precisamos ter um reino, um movimento, that the fruit of the relationship between the woman and the throne que o fruto desse relacionamento isn't entre a mulher e productive o of trono harm. não seja produtivo, um The produto de fruits of mal. that relationship doesn't make you drunk. Que os frutos desse relacionamento não te prejudiquem, não te We deixem haven't even begun embriagado. to explore that properly yet. A gente nem começou a explorar isso de maneira apropriada ainda. Coming back to what we have on the board, Voltando porque nós temos um quadro, what's on the other side is the same. o que está no outro lado é a mesma coisa. We have presidency and president. Nós temos a presidência e o presidente. Now, I'm going to say simply E eu vou dizer de maneira simples, that the president is good. que o presidente é bom, We've said it here, nós dizemos aqui, Revelation 12. Apocalipse 12, And the president is bad, e que o presidente aqui é mau, Revelation 17. Apocalipse 17, From Jezebel and Herodias, de Jezabel e Herodias, we know nós sabemos that in the model that we currently have, que dentro do modelo que nós temos atualmente, the person controls the position. a pessoa controla a posição, The woman a mulher controls the man. controla o homem. So it happens in both phases. Isso acontece em ambas as fases. In this one here, Nesse aqui, before, antes, the good woman a mulher boa does what? faz o quê? Controls the king. Controla o rei. And in this one, E neste aqui, the bad woman a mulher má controls the king. controla o rei. So on the left, Então, na esquerda, when the good woman controls the king, quando a boa mulher controla o rei, we can just simply say this is a good model, and on the right, it's a bad model. nós podemos dizer que esse é um modelo bom, que na direita é um modelo mau, ruim. Good equals takes care of the people. Good. E esse bom significa Bad cuida das pessoas. means takes care of themselves. E mal significa que eles cuidam apenas de si mesmos. The accumulation of power O acúmulo de poder that occurs on the left and the right que acontece na esquerda e na direita happens in the same way. acontece da mesma maneira, External events. eventos externos. But now, Mas with agora, this increase of power, com esse aumento de poder, it's there to serve themselves, not to serve the people. está ali para servir a eles mesmos e não ao povo. The way I've described it sounds very simple. E a maneira como eu descrevi parece bem The simples, problem is mas o problema é that half the people, que metade das pessoas, half of Congress, metade do Congresso, it's not technically correct, but half the states não é
estão corretos, mas assim, metade dos estados agree with all of this concordam com tudo isso, because it's all one party. porque é tudo um único partido. It's only the other half that disagree. É só a outra metade que discorda. So the people, Então, as pessoas, half of those people, metade dessas pessoas, are they happy eles estão felizes or are they upset ou eles estão chateados with this thing that's bad on the right hand side? ou descontentes com essa coisa que é ruim desse lado direito? They're happy. Eles estão felizes? They say, we're becoming great again. Eles dizem, nós estamos nos tornando grandes novamente. This is exactly what we wanted. É exatamente o que a gente queria. So they call bad good. Então, eles chamam o que é bom, o que é mal, de bom. And that's what's complicated E é isso que é when complicado. you go from this simple model to real life. Quando você vai do modelo simples para a vida real. Question. So you have to ask in, in French, I guess, and then Shemaine will do it in English. Or not. Alors, basé sur ce que nous sommes en train de voir, Oh, the other way around. Go ahead. basé sur ce que nous sommes en train de voir, based upon what we are seeing, Então, baseado no que nós estamos pouvons-nous vendo, dire can we say podemos que dizer le modèle du royaume en lui-même that the model of the kingdom in itself que o modelo do reino em est une mauvaise si chose? is a bad thing? é uma coisa ruim. Instead of saying it's bad, Então, ao invés de dizer que é mal, ruim, I want to say it's complicated. eu quero dizer, vou dizer que é complicado. What we have to do O que nós temos que fazer is not just sit back and point the finger at America não é simplesmente sentar e ficar apontando o dedo or para a Europe. América ou Europa. What we have to do is see how they got from the beginning to where they are now, O que nós vamos fazer é olhar como é que eles chegaram do começo até onde eles estão agora. and ask ourselves the question, E nos fazer a pergunta, what would we do o que nós faríamos if we were in their position? se nós estivéssemos no lugar deles? Because it's not an if, Porque não é uma questão we de se, are in their position. que nós estamos na posição deles. And we think E nós that achamos there's some safety net underneath us, que existe uma rede de proteção abaixo de nós. that God Que is Deus this safety net, é essa rede de proteção. and all of our foolishness, all of our mistakes E que todas as nossas tolices, todos os that nossos we're erros doing here on earth, que nós estamos cometendo aqui na Terra, we don't have to worry about, e nós não temos que nos preocupar com isso. because in the real kingdom, Porque no reino real, the heavenly one, God's one, o reino celestial, o reino de where Deus, God rules, onde Deus reina, not me, não eu, everything's beautiful. tudo é muito belo. So it doesn't really matter what we do here. Então não importa muito o que a gente faz aqui. This is the trap. This is the deception. Essa é a armadilha, essa é o engano, This is the mistake esse é o erro that in the movement we have not seen and are beginning to recognize. que nós não vimos e estamos começando a reconhecer. There is no safety net, Não existe rede de proteção. and God isn't going to fix anything for us. E Deus não vai corrigir nada para a gente. We, Nós, in partnership with God em parceria com Deus, through the Holy Spirit,
através do Santo with Espírito, angels helping us, com anjos nos ajudando. not denying any spiritual connection, Não estou negando nenhuma conexão espiritual, but the responsibility lies with us, mas a responsabilidade está em nós, not with God. não com Deus. And when we read E quando nós lemos that we will rule and judge with God, que nós vamos governar e julgar com Deus, it's real. é real. And I don't think we have fully grasped the reality of that. E eu acho que a gente não entendeu So I don't think it's as profundamente a simple as realidade saying it's disso. bad or good. Então, eu acho que não é tão simples quanto dizer que é bom ou ruim. Because what do we have in our movement? Porque o que nós temos no nosso movimento? Who voted all these leaders into position? Quem foi que votou todos esses líderes para a posição que eles têm hoje? We'll say, Nós vamos dizer, you'll say, você vai dizer, God did. Deus fez And we're isso. happy with that. E nós estamos felizes com isso. But you can begin to see Mas você então pode começar a it's ver not that straightforward. que não é tão direto e simples assim. And we have, I'll say we've been given, Eu vou dizer que nos foi dado, we've created nós some criamos kind of organization. algum tipo de organização. However we got here, we're here. Independente de como nós chegamos And if aqui, you nós trust estamos that God aqui. has been leading, E se você confia e acredita que Deus tem guiado, despite any humanity, apesar de qualquer humanidade, maybe you believe we're here by God's will, talvez você acredite que nós estamos aqui pela vontade de Deus, like I do, como eu acredito. like I do. But that doesn't mean Mas isso não significa what we have que o que nós temos is going to take us all the way to the end of this world and the one to come. que isso vai nos levar por todo o caminho até o fim deste mundo e para o mundo vindouro. And the way we know E a maneira como nós how sabemos we should govern ourselves como nós deveríamos nos governar is by comparing and contrasting, é comparando e contrastando, not heaven. não com o céu. We should all know Todos nós deveríamos saber that parables que as parábolas work at the earthly level. funcionam no nível You terrestre. compare earth with earth, Você compara terra com terra, not earth with heaven. não a terra com o céu. The earth with heaven is the explanation, not the comparison. Então, a terra com o céu é a explicação e não So a if you want to comparação. know what we should be doing, Então, se você quer saber o que nós deveríamos estar fazendo, if I go with Rosie's words, what's good or bad, se eu for com as palavras que a Rose usou, o que é bom ou ruim, in a complicated situation, em uma situação complicada, look what the sixth and seventh kingdom have done and are doing. olhe o que o sexto e o sétimo reino fizeram, têm feito e fizeram. See what's right and what's wrong, Vejam o que está certo e o que está errado. and transfer all of that into what we should be doing. E transfira tudo isso para o que nós deveríamos estar fazendo. If you don't know how we destroy the statue, that's how we do it. Se você não sabe como é que nós destruímos a estátua, é assim que nós fazemos. By creating rules, Criando regras, institutions instituições that work properly. que funcionam de maneira apropriada. So I just want to finish Christian's question. Eu só quero finalizar a pergunta da Christian. What prophetic evidence Então, que evidência profética helps us to understand when Trump becomes the woman of Revelation 17? nos ajuda a entender quando Trump se torna a mulher de Apocalipse 17? I'm going to rephrase the second part of the question. E eu vou refazer a segunda parte da pergunta. Is it January the 6th? É
6 de janeiro 2021. de 2021. Is that correct? You look worried. Tá correto? Parece preocupado. Okay. Ok. Could that be a sign marking the beginning of the seventh? Seria isso um sinal marcando o início do sétimo? I hope we can all see Espero que todos possamos ver. I hope we can all see Eu espero que todos possamos ver something. alguma coisa. That January the 6th Que dia 6 de was the janeiro rise of the seventh kingdom, or its beginning. foi a ascensão, ou o início da ascensão do sétimo reino. So if we put together all of what we've discussed, Então, se nós pegarmos tudo o que nós discutimos, then if we want to identify the moment when the president becomes the woman of Revelation 17, se você quer identificar o momento em que o presidente se torna a mulher de Apocalipse 17, because before the president was the woman of Revelation 12, porque antes o presidente era a mulher de Apocalipse 12, when does that happen? quando isso acontece? On January the 6th. 6 de janeiro. And that's why we would mark that E é por isso que nós marcaríamos isso, as the beginning of the seventh kingdom. como o início do sétimo reino. Hopefully that addresses that bit. Então, eu espero que isso responda, pelo menos parte da pergunta. We have a few minutes and I'm just going to go to another question. Nós temos alguns minutos, eu vou ver mais uma pergunta. This is question 3. Essa é a pergunta número 3, Actually number 2 on the list. na verdade, número 2 na lista. So I'm going to read the question. I don't understand the actual context Eu vou ler a pergunta, mas eu não because it's a entendo de personal fato o question contexto, porque é uma pergunta pessoal about something that's happening in the group here. sobre algo que está acontecendo no grupo aqui. On several occasions, I had a discussion with a member here in Guadeloupe Então, em alguns momentos, eu tive algumas discussões com um membro aqui de Guadalupe, and that person wants to convince me of something. e essa pessoa quer me convencer de algo. This one is anonymous. I'm not going to give the question's name. Essa é anônima, então eu não vou falar o nome da pessoa. Does equality mean to be the same or identical? E a igualdade significa ser o mesmo ou In the context of that, igual. O contexto the disso, question is asking me, então, a pessoa está me perguntando why do extroverts want others to look like them? por que os extrovertidos querem que outros se pareçam com eles. I've had several questions with this person, Eu tive vários questionamentos com essa pessoa, and despite all of those conversations, e apesar de todas essas conversas, they're still trying to persuade the person who's asked this question ele ainda está tentando convencer a pessoa que está fazendo essa pergunta that equality means being the same, behaving the same. que igualdade significa ser o mesmo, se comportar da mesma maneira. Why do extroverts want others to be like them? Porque os extrovertidos querem que outras pessoas sejam como eles. So I didn't ask the questioner this, Então, eu não perguntei isso para a pessoa que está fazendo a pergunta, but it seems to me mas me parece, if I were to compare and contrast extroverts and introverts, se eu for comparar os extrovertidos com os introvertidos, maybe we could say
noisy people and quiet people, Talvez nós poderíamos dizer pessoas barulhentas e pessoas loud people. silenciosas, pessoas altas. It seems to me that introverts E me parece que os want introvertidos extroverts to be like them. querem que os extrovertidos sejam como eles. So I don't think it's a one-way problem. Então, eu não acho que seja um problema de uma única, The extroverts want via. everybody to be like them, que os extrovertidos querem que todos sejam como eles. because I want everybody to be like me. Porque eu quero que todos sejam como eu. I think most of us live in that bubble. Acho que a maioria de nós vive nessa bolha. So having said that, Então, tendo dito isso, I do want to make some comments about equality. eu quero fazer alguns comentários sobre igualdade. So we've been doing equality. Então, nós temos falado sobre We have igualdade, been doing equality nós temos feito for igualdade 6,000 years. por 6.000 anos. And as you trace through history, we've been doing sometimes a good job, sometimes a bad job. Então, quando você olha pela história, você vê que às vezes a gente faz um bom trabalho, às vezes a gente faz um mau trabalho. And I've tried to explain how those changes happened through history. E eu tentei já explicar como essas mudanças acontecem através da história. When you go from Eden Quando to você vai do Éden darkness para a escuridão, to Eden. de volta para o Éden. So I'll just draw that. Eu vou desenhar isso. I've drawn something like this before. Eu já desenhei algo assim antes. We like this Eden to Eden model. Nós gostamos desse modelo de Éden a Éden. And I'm going to say in the middle, E eu vou dizer que no meio it's bad or dark. é mal ou escuro. Or dark. Ou So escuro. I've discussed this in relation to marriage. E eu discuti sobre isso em relação ao casamento. And I said at the beginning, E eu disse que no começo, marriage was about companionship. que o casamento era sobre companheirismo. And therefore, at the end, it would be the same. E, portanto, no final seria o mesmo. By the way, even in the early days of our first angel, E, a propósito, mesmo no início, they used no to período speak about inicial the do nosso primeiro restoration anjo, of marriage. eu falava sobre a restauração do Just to casamento. remind us, Então, para nos what they lembrar really meant que ele realmente was the significava, attack and the assault of marriage. que era o ataque ao Because what they casamento. wanted to do O que eles queriam fazer was take all you naughty people é pegar todos vocês and bring them back into the dark ages. e levá-los de volta para esse So women período would know da their place properly. período da Idade Média, desse período And to make it all escuro, nice, onde as mulheres seriam they put submissas. some lace or some frills around the edges E para deixar isso mais bonito, eles colocaram uns lacinhos ao redor. to express it E another way. enfeitaram. E para expressar de outra maneira, They threw some crumbs to the women, eles lançaram algumas, leftover scraps. If you eat a cookie, you algumas have crumbs around the edges. eles jogaram algumas migalhas para as mulheres. The men ate the cookies and the women had the crumbs. Então, os homens comiam os cookies e as mulheres comiam as migalhas. We control, Nós controlamos. and you can do a bit of teaching E você pode fazer um pouquinho ensinar um pouquinho. because we all believe that we're equal teachers, Porque nós acreditamos que todos somos professores iguais. except on Sabbath, Exceto no sábado, at church, na at the igreja, pulpit. no púlpito. As long as women knew their place Contanto que as mulheres soubessem and what they're seus supposed to lugares wear, e o que elas devem usar. which is a sign of keeping them in their place. Que é um sinal de mantê-las nos seus lugares. That was meant to be the restoration of marriage. E isso deveria ter sido, era para And as I said, that ser a was an restauração, assault. a restauração do casamento. E isso era um ataque. Marriage Casamento
is being addressed seriously ah, tem beginning sido at the Sunday law, not even before. começou-se a falar We did mais not have seriamente the sobre casamento ability depois do decreto dominical. A gente não tinha habilidade to address the marriage, if I can call it, problem issue a gente não tinha habilidade de under the lidar com ministration of the first or second angel. It wasn't possible. o problema ou a questão do casamento antes, sob a I'm not telling you why. administração do primeiro e segundo anjo, isso não era possível. Yet today. So there's this bad bit, Então, isso é ruim. and we're going to call this, E nós vamos chamar isso, I've called it bloodlines, eu chamo I've called it agriculture, de agricultura ou linhagem sanguínea. and yesterday E ontem I called it survival. eu chamei de sobrevivência. But I think I or others have used that in the past as well. Mas eu acho que outros também usaram esse termo no passado. Goes from companionship to survival to companionship. Vai de companheirismo para sobrevivência para companheirismo. This is a very complicated story. E essa é uma história bem complicada. By the way, A the propósito, reason why a razão pela qual Christians os have cristãos not been able to make this transition não foram capazes de fazer essa transição from bad to Eden de mal para Éden is because we put blinkers on our eyes. We had a very narrow view. que nós colocamos um cabresto, a gente tampou os nossos olhos, a gente ficou com uma visão muito Everything that estreita. we believed was worldly, we would not que nós- listen to. Tudo que nós acreditávamos que era mundano, a gente não ouvia. Common sense was thrown out, Então, o senso comum foi deixado de lado and it was substituted e foi substituído with the "Thus saith the Lord." com assim diz o Senhor. Even if what the Lord was saying made no sense, Mesmo que o que o Senhor estivesse dizendo não fizesse was sentido, madness, fosse loucura, we still would follow it nós ainda seguiríamos and put aside our divine common sense e colocando de lado o nosso senso comum. and that's why we weren't able to make this transition E foi por isso que nós não fomos capazes de fazer essa from transição survival to companion. de sobrevivência para companheirismo. I'll even call it from slavery, E eu até posso chamar de escravidão, which is what Elder Tess taught, que é o que a anciã Tese ensinou, to freedom. para a liberdade. We weren't able to do that Nós não fomos capazes de fazer isso because of how we viewed the gospel. por conta de como nós víamos o Evangelho. So I want us to take us back when we're thinking about equality. Então, eu quero que nos levar de volta para quando a gente pensa sobre igualdade. To how the Americans approached this subject. Para como os americanos abordam essa It's not questão. about marriage. Não é sobre o casamento, It's not specifically about men or women. não é especificamente sobre homens e mulheres. So even though there's specific areas that are addressed, Então, embora tenhamos essas áreas what I want us específicas to que são see is the abordadas, gradual steps that they took o que eu quero que a gente veja são os passos graduais que eles tomaram. and the way they approached the subject of equality E a maneira como eles abordaram o assunto da igualdade should help us to define what equality means. deveria nos ajudar a definir o que igualdade significa. So they have a constitution
Então, eles têm uma which is a law. Constituição, que é uma lei, And that law sounds beautiful. e essa lei parece linda, But the way it's written, mas a maneira como foi escrita, with these flowery, beautiful words, com essas palavras belas e lack floreadas, common sense, carecem which de is exactly what I senso just said comum. a moment ago about inspiration. É exatamente o que eu disse um momento atrás sobre So inspiração. the Americans were forced Então, os americanos foram forçados to use common sense a usar o senso and comum change the law. e mudar a lei. They called it Eles chamaram isso amendments. de Remember, we emendas. spoke a minute earlier about the federal and the state tension. Lembra que nós falamos há um tempo atrás sobre essa tensão federal? Do you remember that? Hopefully. Vocês se lembram um pouco? It was so bad, the tension, A tensão era tão ruim they produce a federal document que eles produziram um documento federal called the Constitution. chamado de Constituição. And the day they make that perfect, beautiful document, E o dia que eles fizeram esse documento lindo e perfeito, they make 10 changes to it straight away. eles fizeram 10 mudanças It's called logo na the Bill sequência, or the Law of Rights, que é chamado the rights of the states, dos direitos do and it's Estado. 10 of them. E são 10. And so you've heard about the amendments. Como você já ouviu falar das emendas, The first 10 amendments, as 10 primeiras emendas, which means change the law, significa, né, as were created on mudanças na day lei one foram criadas no primeiro dia, when the law was made. quando a lei foi criada. If someone can explain the logic for that, Se alguém conseguir explicar a it's lógica para amazing. isso, How do you do that? é incrível como eles fazem isso. They thought that would be enough. 10. Eles achavam que essas 10 seriam It's a round suficientes. number. It's a round, perfect number. É um número arredondado, perfeito. And then they realize it's not E então eles perceberam que because não, they're não going to é. go to war Que eles vão entrar em guerra amongst themselves. entre eles. The First Amendment, A primeira not number emenda, one, número 1, is number 13. é a número 13. So they're going to make an amendment, Então eles vão fazer uma emenda, and the 13th Amendment is an amendment about equality. e a 13ª emenda é uma emenda sobre igualdade. And this is in 1865. E isso é em And now- 1865. Slaves and free people are equal. Então, agora, as pessoas livres e os escravos são iguais. If you think they're the same, they're not. Se você acha que eles são os mesmos, eles não They don't são. look the same, they don't behave the same. Eles não se parecem, eles não são a They're fisionomia, very different, eles não se comportam da mesma but maneira, eles there's são no bem such thing diferentes. as a slave anymore. Mas não existe mais Number algo 2, como escravo. the 14th Amendment. And this is Depois, a also about 14ª emenda equality. também é This sobre is in igualdade. 1868. E isso é em And 1868. the 14th Amendment is what the movement today focuses on when it speaks about equality. E é aqui que o movimento foca quando fala sobre igualdade. This is the star Esse of these essa amendments. é a estrela dessas emendas. There are various sections or subsections of this amendment. Então, existem várias seções ou subseções nessa emenda. So when we talk about equality in this movement, Então, quando nós falamos sobre igualdade nesse movimento, what we're really talking about o que nós realmente estamos falando is 14 part 3.
É the 14.3. third clause. É a terceira cláusula, This says que diz o seguinte: that everyone que todos is equal são iguais under, sob, which means in the eyes que significa aos olhos of the law. da lei. So it's equality under the law. Então, é igualdade sob a lei. And that's what we speak about when we talk about equality. E é sobre isso que nós falamos quando nós falamos sobre igualdade. Two people Duas pessoas who are very different que são bem diferentes in color, em cor, size, tamanho, intellect, intelecto, gender, gênero, personality, personalidade, extroverts, and extrovertidos introverts, e introvertidos. nice people, Pessoas boas, bad people, pessoas más. stubborn, compliant. Teimosos e complacentes. Whatever kind of person you are, Não importa o tipo de pessoa que você seja, under the law, sob a you're lei, all equal, vocês são todos iguais. which means you're all supposed to be treated the same way. Significa que todos vocês deveriam ser tratados da mesma maneira. So when we speak about being equal, Então, quando a gente fala sobre ser igual, it's not about having the same abilities. não é sobre ter as mesmas habilidades, It's not about women being equal to men in some capacity. não é sobre a mulher ser igual ao homem em alguma capacidade específica. It's not being equal about what you can do. Não é sobre ser igual com relação ao que você pode fazer, It's about being equal regarding who you are, é sobre ser igual em relação a quem você é, which is a human. que é um ser humano. Because you're a human, E porque você é um ser you humano, are considered to be equal to each other. você é considerado como igual um ao outro. So the discussion between the two members here, Então, essa discussão entre esses dois membros aqui it's not about everyone has to be extrovert or everybody has to be introvert. não é sobre, todo mundo tem que ser extrovertido, todo mundo tem que ser introvertido. That's a manipulation of the idea of equality. Essa é uma manipulação da ideia do que é igualdade. Equality is Igualdade about treating very different people é sobre tratar pessoas bem diferentes in the same way. da mesma maneira. And what I mean by in the same way, E quando eu digo da mesma maneira, I mean legally. eu digo legalmente. They all have the same legal rights. Todos eles têm os mesmos direitos. That's what we mean Legais. by equality. É isso que nós queremos dizer por isso. And that's what the Americans were confronted with. E é nisso que os americanos foram confrontados. They had several other amendments after that, Eles tiveram diversas outras emendas depois disso, and all of them e todas elas were designed foram to make desenhadas very different people para fazer diferentes pessoas have equal access terem acessos iguais to the law, à lei, to be treated the same way. para serem tratados da So mesma when you go maneira. to court, Para que quando você vá à corte, rich people don't get treated better than poor people. pessoas ricas não são tratadas melhores do que pessoas pobres. And that's why in many countries, E é por isso que em muitos países you see the picture or the symbol of justice você vê o símbolo being ou a a person imagem that's blindfolded da justiça sendo aquela pessoa que está vedada. so they're blind to who's coming, Então elas estão cegas para quem está and vindo. they have various things in their hands, E eles têm várias coisas em suas mãos, but one of them is always a scale or a balance.
Mas uma delas, né, esse símbolo da justiça, tem sempre uma And escala, uma that is to balança. portray the idea E a ideia disso é ilustrar a ideia that everybody is treated the same que todos são tratados da mesma maneira, in a fair and balanced way. de uma maneira Your money, justa, equilibrada, balanceada. your personality, Seu dinheiro, a sua your personalidade, loud mouth a sua cannot gain you any favors. a sua lábia não pode te fazer Your friendship te with the ganhar judge favores. Ser amigo do cannot juiz buy you any favors. não pode te comprar favores. This is what equality is. E isso é que é igualdade. It's not being about the same. Não é sobre ser o mesmo, It's about treating different people é sobre tratar pessoas diferentes with the same respect. com o mesmo respeito. I hope that answers that question, Eu espero que isso responda essa pergunta, whoever that person was. quem quer que tenha sido essa pessoa. That none of us, E nenhum de nós, wherever we are in the world, onde quer que a gente esteja no mundo, tries to influence or persuade their neighbor a tentar influenciar ou persuadir o seu vizinho to think like they think, a pensar como eles pensam, to behave like they behave, a se comportar como eles se comportam, to eat what they eat, a comer o que eles comem, to dress how they dress. a se vestir como eles se vestem. We've run out of time. Acabou o nosso tempo. We have 2 presentations together tomorrow. Nós temos mais 2 apresentações amanhã. The first one is at the same time. The other one is slightly earlier, I think. A próxima é no mesmo horário, a anterior vai ser um pouco mais cedo. Let's close with prayer. Vamos encerrar com uma oração. Holy God, Santo Deus, as we look to the kingdoms of this world ao olharmos para os reinos deste mundo, to understand our place in Bible prophecy, para entender o nosso lugar na profecia bíblica, may each of us individually and together que cada de nós, individualmente e coletivamente, understand the work that we have been given possamos entender o trabalho que nos foi dado, to correct the mistakes of the past para corrigir os erros do passado and to build a kingdom with you e para construir um reino contigo, that's safe que seja seguro and affords people equal rights. e que provê às pessoas direitos iguais. If we are not currently doing that, Se nós não estivermos fazendo isso atualmente, may it be our collective prayer que seja a nossa oração coletiva, that we correct the mistakes that we're making, que possamos corrigir os erros que temos cometido, that we lay aside our humanity, e deixemos de lado nossa humanidade, our opinions, as nossas opiniões, and work in a way e trabalhemos de uma maneira that reflects your purity and your divinity que reflita a sua pureza e divindade, when it comes to matters of judgment and law. que quando se tratarem de assuntos Jesus' de name. julgamento Amém. e lei. Em nome de Jesus, amém.